Bom dia, alunos que estão assistindo aqui às aulas gravadas, certo? Vocês sabem que o movimento da Terra, como a gente viu na aula passada, gira em torno de 24 horas. No total, ele tem 23 horas, 54 minutos e 4 segundos, certo? Na aula de hoje, nós vamos estudar a primeira parte sobre relógios biológicos, certo? Então, vocês já pararam para pensar como pessoas cegas, elas sabem quando está dia e quando está noite? Elas não veem, certo? Mas ainda assim elas conseguem sentir e saber quando é dia e quando é noite. Por quê? O corpo humano ele vai possuir mecanismos propícios a partir principalmente da temperatura para saber diferenciar quando o dia está dia ou quando está noite, certo? Essa diferença biológica dos ritmos do relógio biológico de saber quando está dia e quando está noite é chamado de ritmos biológicos ou ritmos circadianos, certo? Ritmos biológicos ou ritmos circadianos são relativos à percepção e orientação da diferença entre dia e noite. Esses ritmos circadianos, eles foram observados primeiramente em plantas. Como se funcionou? Um cientista, um dia, percebeu que as flores abriam sempre durante o dia e fechavam sempre durante a noite. Elas abriam durante o dia e fechavam durante a noite. E ele viu que isso era muito relativo ao Sol. Por quê? Algumas flores, elas conseguem se movimentar um pouco. De que forma? Quando o Sol vai caminhando, a flor continua a perseguir esse Sol, certo? E esse cientista percebeu isso e ele se perguntou: se eu pegar essa mesma flor, plantar ela num local totalmente escuro, ela vai saber quando é dia e quando é noite? Aí ele pegou a flor, certo? Plantou dentro da sua casa, num local totalmente escuro, e ficou lá olhando a flor durante todo um dia para ver se ela abria e fechava. E a resposta que ele teve foi sim. A planta conseguiu abrir e fechar mesmo no escuro total. Por quê? Porque a planta possui um relógio próprio, certo? O que é um relógio? O relógio não vai nos dizer a hora. Só que a hora do relógio é baseada em alguma coisa, certo? Ela vai ser baseada no movimento de rotação da Terra. A Terra tem um eixo imaginário e ela vai rodar todos os dias ao redor desse eixo, certo? Processo chamado aí de rotação. E essa rotação da Terra, ela tem influência direta do Sol. Por quê? Imagine aí, a Terra é um círculo. Formato correto aí, geóide, certo? Quando a Terra está nesse local aqui e o Sol está aqui, essa parte daqui logo vai receber mais energia solar. E a parte de trás recebe menos energia solar. E quando a Terra gira totalmente, se inverte. A parte que estava atrás vai para frente e a que estava na frente vai para trás, certo? Com isso, todos os organismos, vivos ou não do planeta, conseguem sentir a presença dessa maior temperatura do Sol, através do calor. Por quê? O calor vai estar emitindo energia na forma de calor, né, para a Terra. E esse calor que chega na Terra, ele vai poder ser utilizado por nós seres humanos e por todos os outros seres vivos que vivem na Terra, certo? Ele vai controlar, por exemplo, tanto o desabrochar das flores, certo? O que é o desabrochar? Vocês já repararam que às vezes a flor está toda fechada, rosas, girassóis, principalmente à noite, elas estão todas fechadas. E a partir do dia, quando tem o sol, esse crescimento do calor do ambiente faz com que a flor fique em estado de aquecimento. E esse aquecimento interno da flor faz com que suas flores abram, certo? O calor do sol também vai regular a germinação das sementes. Quando a gente planta lá uma semente, o calor do sol também é responsável por captar
esse calor, certo? Por quê? Todo mundo aqui se alimenta, eu acredito que todos os dias, certo? De forma regular. Só que as plantas, elas também vão se alimentar. Só que o alimento das plantas é a luz solar, certo? Através aí da fotossíntese. As plantas, elas se alimentam principalmente da luz solar e da água, certo? E quando o sol está emanando sobre elas, é como se elas estivessem comendo. E esse alimento para elas é importante, certo? De forma que elas se alimentam mais e melhor quando estão com as flores abertas. E vão se alimentar menos quando estão com as flores fechadas, certo? Então esse abrir e fechar das flores também tem relação com a alimentação própria, a realização de fotossíntese das flores, certo? Os animais, eles também vão possuir um relógio biológico, que é importante aí para 4 coisas. Vai ser importante para alguns animais saberem a hora de se alimentar, o tempo de descansar, o tempo que eles precisam estar de vigília, eu vou explicar o que é isso, o sono e a reprodução. Bom, a importância para a alimentação funciona como? Os animais, alguns animais, têm relação direta com o ciclo das plantas, certo? Alguns animais comem muitas flores, folhas, etc. E algumas plantas podem ser venenosas à noite e saudáveis e possíveis de serem alimentadas durante o dia. Os animais aí vivendo na natureza já sabem disso. Então, a grande parte dos animais preferem se alimentar de dia, certo? Comer, por exemplo, a vaca que come capim. Geralmente ela come ali por volta das 8, 9 horas. Por quê? Primeiro, porque as folhas, certo? Que estão no chão, são chamadas aí de gramíneas, são essas plantas que estão no chão. Elas estão absorvendo água do solo, certo? À medida que elas absorvem água, elas emitem água para o meio ambiente. E essa emissão de água para o meio ambiente faz com que a folha fique mais palatável para as vacas, certo? E elas fazem esse processo principalmente durante a manhã. Por quê? De manhã, bem cedo, aí 4, 5 horas, geralmente está mais frio. Logo, a folha está pegando a água do solo e emitindo para o ar na forma gasosa, certo? A raiz está lá no fundo, pega a água dos lençóis freáticos, certo? E emite para o ar, para a atmosfera na forma gasosa. Só que de manhã está muito frio. Então, esse gás que a planta emitiu passa quase que instantaneamente da forma gasosa para a forma líquida. Processo chamado de condensação, certo? A água que a planta emitiu se condensou e fica por cima da planta. Esse fenômeno é chamado de orvalho, certo? E esse orvalho que fica por cima da planta, quando a vaca, o boi e outros diversos animais vão lá comer, eles estão ao mesmo tempo bebendo água e se alimentando. E essa água faz com que a folha fique muito mais palatável, porque ela está mais mole, porque ela está com água, certo? O relógio biológico dos animais também é importante para o descanso. Como é que funciona o descanso de muitos animais? Existem os animais que vivem de dia e existem os animais que vivem à noite, certo? Eles também vão ter esse controle a partir do sol. Os animais que vivem de dia, eles vão ter um pico energético do corpo dependente da temperatura. Então, o calor que o sol emana vai fazer com que o corpo do animal ative sua energia. Logo, ele vai estar mais ativo à noite, certo? E durante o dia, com a menor temperatura, esses mesmos animais que estão ativos de dia estão descansando à noite, certo? Esse processo também pode se inverter. Também tem os animais que são mais ativos à noite e descansam durante o dia. Por quê? Imagine aí na casa de vocês, certo? Geralmente, todas as pessoas comem no mesmo horário.
Todo mundo toma café, almoça e janta, geralmente no mesmo horário. Mas imaginem que ao invés de morar 3, 4 pessoas dentro da casa de vocês, morassem 100 pessoas. Imaginem que complicado seria para 100 pessoas se alimentar de manhã, de tarde e de noite. Não seria mais plausível, mais organizado se metade desse grupo se alimentasse à noite apenas e a outra metade se alimentasse apenas de manhã, e aí você teria 50-50. Seria melhor ainda se você dividisse 100 pessoas em 3 grupos e um grupo se alimentasse de dia, outro grupo se alimentasse à tarde e outro grupo à noite e outro grupo até de madrugada. Ficaria 25 aí nessas 4 divisões, certo? Dessa forma, você conseguiria organizar melhor a alimentação para 25 pessoas. Você conseguiria fazer uma comida melhor, mais organizada, as pessoas comeriam com mais calma e de forma mais tranquila. E também teriam mais alimentos, certo? Do que se as 100 pessoas fossem comer da mesma hora. A mesma coisa na natureza. Existem milhões e milhões de animais na natureza. E a natureza, ela é fantástica e ela automaticamente... E a natureza automaticamente organiza isso, os animais de se alimentarem durante períodos diferentes, certo? Da mesma forma que alguns animais se alimentam de dia, outros animais se alimentam de noite. O corpo desses animais, ele é totalmente adaptado para comer à noite, certo? Como o corpo dos animais de dia é totalmente adaptado para comer à noite. Também existe a vigília. O que é vigília? Vigília lembra muito vigia, a pessoa ali que fica vigiando aquele ambiente. A pessoa vigia, qual é a função de vigia? Ficar observando para se caso alguma coisa aconteça, um assalto, um roubo, um acidente, etc. Não é isso? Os animais, eles também possuem um tempo chamado tempo de descanso / vigília. Por quê? Pense aí também, é uma situação hipotética. Imaginem que alguém quer matar você, certo? Só que essa pessoa que quer matar você, ela só pode tentar lhe matar na parte da manhã. Então, se ela só pode lhe matar na parte da manhã, logo, você tem que estar de vigília na manhã e tem que estar descansando tarde ou noite, certo? Mas, se ela quiser lhe matar na parte da tarde, da mesma situação, você vai descansar de manhã e à noite e vai ficar de vigília à tarde, certo? A mesma coisa na natureza. Os animais possuem esse tempo de vigília durante o tempo que seus predadores estão acordados, certo? Por exemplo, um guepardo come muitos veados, certo? Animais aí da natureza. Veados aqui no conceito do animal, certo? Não malde, por favor. E os veados, eles ficam acordados na mesma... Ou uma zebra, melhor. Um guepardo se alimenta muito de zebras ou de búfalos, certo? E os búfalos... um guepardo ou um leão se alimentam muito de zebra e de búfalo. Se vocês perceberem aí dos filmes, documentários que mostram se animais sendo alimentados, geralmente está de dia, está no mesmo horário, certo? Por quê? A zebra e o búfalo não podem dormir durante o mesmo horário que o leão ou o guepardo. Por quê? O guepardo ele tem que gastar energia para se alimentar dos animais. Se ele só comesse os animais que estivessem dormindo, todos os animais seriam mortos. Porque seria muito fácil para ele ir lá naquele horário certo e comer, certo? Outra comparação. Vocês sabiam que lá na época das cavernas, o homem gastava cerca de metade do seu dia, o dia tem 24 horas, o homem gastava cerca de 12 horas só para suprir seu alimento. Imaginem como seria difícil nós vivermos em sociedade se nós gastássemos metade do nosso dia só para nos alimentarmos. Seria algo extremamente complicado, certo? Nós não conseguiríamos
estudar, trabalhar, pesquisar. E aí, o que a sociedade fez para resolver isso? Você divide as funções. Existem os seres humanos que trabalham só na parte da alimentação. Desde lá as pessoas que plantam, que matam vaca, porco, galinha, etc., até as pessoas da agricultura. Algumas pessoas fazem isso. Outras pessoas na indústria dos alimentos, que vão empacotar, guardar, etc., as comidas. E outras pessoas distribuem. E aí as pessoas que trabalham no supermercado, no transporte, em diversos outros meios, estão aí trabalhando na distribuição do alimento, certo? E assim a gente consegue fazer com que um grupo de seres humanos cuide só da alimentação e outro grupo possa fazer outras coisas, segurança, pesquisa, internet, conhecimento, entre diversas outras funções, certo? Só que os animais eles não possuem esse mesmo mecanismo. Então os animais vão ter que controlar seu tempo de vigília e sono para estar adaptado aos seus predadores e ao meio ambiente, certo? Tanto para a alimentação, quando aquela alimentação está melhor para ele, quando ele está mais seguro, porque ele vai estar acordado na mesma hora que seu predador, logo ele vai estar descansando na mesma hora que seu predador, certo? E a última função é a reprodução. A reprodução para os animais ela é extremamente importante. Por quê? É a reprodução que vai fazer com que algumas espécies se perpetuem e outras não, certo? E os animais precisam descansar bem para produzirem as suas partes reprodutivas. Por exemplo, como o espermatozoide e alguns diversos outros líquidos aí que os animais produzem com a melhor qualidade, certo? Logo, nós vamos ter, como eu falei, os animais diurnos e os animais noturnos. Nós, enquanto animais, certo? Isso não é um xingamento. O ser humano também é um animal e faz parte dos grupos do metazoa. Existem aquelas pessoas que são mais eficientes durante o dia, certo? São as pessoas chamadas diurnas. E existem as pessoas que são mais eficientes durante a noite. São as pessoas chamadas noturnas, certo? É importante que vocês saibam se vocês funcionam melhor durante o dia, durante a tarde ou durante a noite. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente diurna. Eu gosto de acordar cedo, de fazer logo tudo de manhã cedo, certo? Logo, na hora que eu for escolher minha profissão, tinha que ser uma profissão que trabalhasse de manhã cedo, certo? Eu já trabalhei à noite e era horrível, porque eu sou uma pessoa diurna. Já eu tenho um primo, que ele é barman, por exemplo, e ele ama trabalhar à noite. Ele trabalha aí de 6 às 2 da madrugada e trabalha muito bem. Se eu fosse fazer a mesma função que ele, eu ia odiar, não ia trabalhar bem, não ia gostar. Certo? Da mesma forma que, se ele fosse trabalhar de manhã, ele também não iria gostar. Logo, vocês têm que perceber aí no seu corpo se vocês são diurnos ou noturnos. Por quê? Isso é muito importante na hora que nós vamos escolher essa profissão, para saber se nosso corpo vai estar adaptado a algo que nós estamos fazendo, certo? E tem um terceiro grupo, que são as pessoas mistas, que são pessoas que funcionam de bem, são casos raros aí na natureza, que funcionam bem tanto de dia quanto de noite, certo? Na natureza, eu falei que existem algumas adaptações para os animais que vivem à noite. Quais são essas adaptações? Por exemplo, os animais à noite, eles estão num local escuro, então eles vão ter sua audição e seu olfato, ou um ou outro, ou os dois, muito mais aguçado. Exemplos. Um morcego. Todo mundo sabe que o morcego tem uma audição fantástica. Ele libera um barulho pela sua boca, certo? Faz um som. E a partir desse som que ele emitiu, esse som vai reverberar e vai voltar para ele. E a partir desse retorno do som, ele vai saber tudo o que está ao seu redor. Muito parecido com o mecanismo, por exemplo, do filme Demolidor, ou da série. Não sei se vocês já assistiram Demolidor. Mas o super-herói aí da Marvel, Demolidor, é um super-herói cego, ele fica cego. E a partir daí ele tem sua audição muito bem desenvolvida. De forma que, quando ele bate no local,
esse som reverbera e ele sabe tudo que está ao seu redor. Os morcegos funcionam mais ou menos da mesma forma. Eles emitem um som e a partir do retorno desse som eles sabem, por exemplo, em que parte, olha como os morcegos são bem desenvolvidos. Eles vão saber, por exemplo, em que parte tem uma abelha voando. Eles vão saber, por exemplo, se eu for voando daqui a 5 segundos, a abelha está aqui. Se eu for voando daqui a 5 segundos, de acordo com a velocidade dela, ela vai me encontrar aqui. Se eu ver, por exemplo, uma borboleta voando, eu vou saber exatamente o local que ela vai estar. Só a partir do som que ela emite da sua audição, certo? O segundo mecanismo que os animais noturnos têm bem desenvolvido é seu olfato. Por quê? A partir do cheiro, eles vão saber as coisas ao seu redor. Por exemplo, existem serpentes que elas sabem tudo ao seu redor só a partir do olfato. Por quê? Diferente de nós sentimos os cheiros normais, certo? E o cheiro que a gente, ser humano, sente só funciona no nosso olfato. Mas as serpentes, elas conseguem ver o cheiro. Exatamente. O cheiro ao redor, todo cheiro ele vai emitir substâncias químicas no ar. Essas substâncias químicas vão espalhar pelos locais e vão chegar até os animais. Essas substâncias químicas vão funcionar como se fosse uma chave, e aí ela abre e você vai reconhecer que cheiro é aquele, certo? E nós, seres humanos. Nas serpentes, ele é muito mais potente. Por quê? Quando esse cheiro chega no olfato da serpente, ela vai conseguir ver exatamente, literalmente ver esse cheiro, o animal que ele é, o tamanho do animal, se o animal está bem ou está mal. Tem espécies de serpentes que sabem se o animal está doente ou não, a partir do cheiro, certo? E elas também têm outro mecanismo de termorregulação, que vai saber, além do cheiro, ela vai saber a temperatura que os organismos ao seu redor estão, certo? Os vagalumes, eles também são muito potentes aí durante a noite. Por quê? Eles não brilham. Esse brilho vai ajudar tanto a eles mesmos verem as coisas ao seu redor, quanto outros animais também ajudam a se localizar, certo? Outros animais fantásticos, que eu amo muito, são os animais que vivem na caverna. Existem os animais de dentro da caverna que podem sair e entrar de volta na caverna, e existem aqueles animais que vivem 24 horas na caverna. Os animais que dormem na caverna, por exemplo, os morcegos. Os morcegos dormem na caverna, mas durante a noite eles saem para comer. Mas existem, por exemplo, umas espécies de salamandras que elas vivem 24 horas dentro da caverna, certo? Característica que esses animais possuem. Uma característica muito marcante que os animais que vivem dentro de caverna possuem é a seguinte: eles não têm melanina nenhuma, certo? Existem animais que nunca viram a luz do sol, logo eles são transparentes, certo? Por quê? A melanina serve para captar a energia do sol, certo? Se o animal nunca vê o sol, então ele não tem para que ter melanina. Então, alguns animais, muitas espécies de salamandra, por exemplo, servem para... são transparentes, certo? E por último, nós temos o fenômeno da hibernação. O que é a hibernação? Bom, alguns animais vão ter esse tempo de vigília e de sono muito mais exagerado, certo? Por quê? Porque esses animais, eles conseguem armazenar muito mais energia do que nós, certo? Como, por exemplo, marmotas, esquilos e hamsters, certo? E o urso, como o supu, os ursos não fazem hibernação verdadeira, certo? O que os ursos fazem é, quando está mais frio, eles ficam dentro de um espaço, só que eles conseguem levar literalmente a comida para esse espaço, então eles dormem e acordam. Já as marmotas, esquilos e hamsters passam literalmente 3 meses a 6 meses dormindo. Por quê? Como eu falei, o sol vai dar muita energia, certo?
Por exemplo, o Superman. Acho que todos vocês já assistiram aí o filme do Superman. E quando ele quer mais energia, ele vai até a estratosfera e pega a luz solar. Por quê? O Sol dá energia a ele. O Sol também vai dar energia a nós, certo? Claro que ninguém vai sair voando, sem energia, nem nada. Mas o Sol também nos dá energia. As regiões que os esquilos e as marmotas e os hamsters vivem é muito frio. E passa um período com muito sol e outro período com pouco sol, certo? E seu corpo é adaptado a esse ambiente. De forma que o período que eles passam com muito sol, eles se alimentam muito, certo? Eles comem 6 meses aí seguidos. E quando está frio, eles se armazenam dentro da toca e literalmente dormem de 3 a 6 meses, certo? Só que seu corpo consegue fazer isso através de 2 mecanismos que nós fazemos muito pouco. O corpo desses animais consegue ficar com os batimentos cardíacos e com a respiração bem baixa, certo? Ó, nosso batimento cardíaco e nossa respiração gastam nossa energia. Sabiam disso? Respirar e fazer com que seu coração bata exige energia, certo? Só que nós, às vezes, por exemplo, quando a gente está correndo, a gente eleva nosso batimento cardíaco e nossa respiração muito alto. Então, nós vamos gastar muita energia. Já quando nós estamos dormindo, nós conseguimos baixar essa temperatura, certo? Deixar ela bem baixa e nosso coração também, o coração dos adultos, bate bem devagarzinho. Por quê? Nosso corpo não precisa de muito sangue em toda a região. Então, nosso coração vai bater bem devagarzinho. Só que nós conseguimos fazer isso no máximo por 24 horas, certo? Já a marmota, por exemplo, ela consegue deixar seu batimento cardíaco pela metade do mínimo que a gente consegue. Por exemplo, a gente consegue o mínimo aqui. Esse mínimo que a gente consegue, as marmotas conseguem a metade disso e passam gastando bem pouca energia da respiração e do batimento cardíaco por 6 meses. Bem pouquinha energia elas gastam dormindo, certo? Logo, elas vão utilizando durante 6 meses toda aquela energia que elas armazenaram durante todo o tempo, certo? Então, gente, eu vou mandar a atividade para vocês, certo? Para vocês responderem a partir da aula. E os que estão presencial também responder as mesmas atividades no quadro, certo?